para a parte interessante, que é, beleza, como que esse Large Language Model funciona então? E aí, para começar com essa resposta, eu vou perguntar, o que é um Large Language Model? Porque se a gente não entender o que ele é, a gente não tem como saber como que ele funciona, né? Então, um Large Language Model, ele, se você traduzir meio que palavra por palavra, né, vai ser o quê? Em português, vai ser large, vai ser grande, e Language Model é um modelo de linguagem. Mas aí essa tradução você pode falar, tá, não me disse nada novo, porque eu também não sei o que é um grande modelo de linguagem. Eu já explico a parte do grande, mas vamos focar aqui na parte do modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem, então? Um modelo de linguagem é apenas uma função, e você pode pensar na função de computador mesmo, é um def ali do Python, enfim, uma função de computador que, dada uma frase, tá? E aqui eu coloquei a frase hoje eu comi e pode ser alguma coisa, ele vai me falar qual que é a probabilidade da próxima frase, da próxima palavra, desculpa. Então, hoje eu comi o que pode ser? Quais são as coisas que eu posso comer? Cara, se é masculino, provavelmente vai ser o quê? Hambúrguer, um frango, um arroz, alguma coisa assim. Mas a chance de ser, hoje eu comi agora eu só tô com coisa masculina na minha cabeça, sei lá, suco. É meio estranho, né? Porque hoje eu comi um suco, você não come um suco. Então, o modelo de linguagem ele faz justamente esse trabalho de pensar, tipo, dado que a frase é hoje eu comi a chance de você falar hambúrguer é muito maior do que você falar suco. Então, aqui... pronto, eu tinha um exemplo aqui, eu devia ter lançado no slide. Quando você fala hoje eu comi a chance de você falar hambúrguer e chocolate é muito maior do que você falar pizza, muito maior do que você falar sofá, por exemplo, ou se você falar democracia, que é uma palavra que não tem nada a ver com o contexto que você está falando. Então, o que é um modelo de linguagem, no final das contas? É só essa função, e aí, de novo, função você pode pensar no ponto de vista mais programação da coisa, né? Uma função que você dá ali um parâmetro e ela te retorna alguma coisa. E esse parâmetro essa aqui é a minha frase, e essa função vai te retornar qual que é a chance para cada palavra no dicionário, e aí você pode pensar em todas as 50 mil palavras que existem no português, qual que é a chance de cada uma delas acontecer em seguida. E aí, nesse caso aqui, ele vai dar uma chance melhor para hambúrguer, chocolate, sorvete, qualquer outra coisa, vai dar menos chance para pizza, pode ser que seja pizza, porque você pode ter errado, talvez você queria escrever hoje eu comi e aí era pizza, então pode ter, a chance é um pouquinho maior, porque ainda pizza é uma comida, mas aí sofá, a chance é mínima. Você pode comer um sofá algum dia, sei lá, porque você vai querer fazer isso, mas a chance é muito baixa disso acontecer, né? Então, o primeiro conceito aqui que eu quero passar é que esse modelo de linguagem, ele é probabilístico na sua raiz, né? Porque a gente está trabalhando com chance. Então, qual que é a chance de ser um hambúrguer, qual que é a chance de ser um chocolate? E aí existe uma pequena chance, apesar de muito pequena, uma chance de ser pizza a resposta para essa pergunta, tá? Para a continuação dessa frase. Então, isso é um modelo de linguagem. Então, beleza, mas eu saí, então, de um modelo de linguagem que eu estou falando qual que é a chance de ser a próxima palavra ser um hambúrguer, mas como que isso aí vai me responder uma pergunta do tipo como que eu centralizo um div, né? Que seria, talvez, um caso de uso mais comum para a gente que programa e a gente que quer saber a resposta para uma pergunta de programação. Então, o que você pode pensar? Que esse como centralizar um div, ele é o começo de uma frase que você quer completar. E qual que é o resto da frase, né? É apenas a resposta para a pergunta. Então, como centralizar um div, você vai lá, dá para o seu modelo de linguagem essa frase, e aí o trabalho dele é começar a fazer a resposta como se ele estivesse só continuando a frase. Então, pensa que num livro, normalmente quando a gente está pensando no ChatGPT, a gente está pensando em um diálogo, né? Eu falo alguma coisa, o ChatGPT fala alguma coisa, eu falo de novo e tudo mais. Então até fica meio estranho você pensar que um modelo de linguagem está só completando a próxima palavra, mas se você pensar no livro, tipo, se você pegar um trecho de um diálogo no livro, é só um texto corrido, né? Então ali já está acontecendo, e aí o modelo de linguagem ele vai meio que interpretar essa palavra como um texto corrido, essa frase como um texto corrido, e ele vai só meio que continuar como se ele estivesse escrevendo um livro. Então, como centralizar um div, ele fala, tá, eu vou responder aqui a pergunta que me veio como o input da minha função, né? E aí ele vai considerar todas as palavras. E aí tem todas as palavras do vocabulário para ele considerar. Uma dessas palavras é tomate. Então ele vai ver, tipo, tá, eu posso começar a resposta com tomate, eu posso começar a resposta com para. Dado que tomate não faz sentido nisso, eu vou escolher para como a minha próxima palavra. Ele vai lá e coloca, tá, para. Então, beleza, esse foi um passo. Agora, como é que a gente faz para ele continuar respondendo? Agora a gente troca o input da função, para ao invés de ser como centralizar um div, vai ser como centralizar um div e já começa a resposta para.
Então, a gente vai para o próximo passo. E aí, o próximo passo pode ter 3 outras palavras, na verdade são N, tá? Assim, a gente está considerando milhares de palavras ao mesmo tempo. Então, dado que você começou com a gente vai seguindo para centralizar, e aí a gente faz esse processo repetidamente. Então, você vai lá para centralizar e aí para centralizar um div, e aí isso aí vai continuar. Então, no final das contas, você tem um modelo que, dado o que ele está recebendo de input, ele vai continuar ali a fazer, a processar essa palavra regressivamente, né? Autorregressivamente. Então, inclusive, é um dos termos que usa para modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem que a gente tem hoje, eles são autorregressivos. Por que autorregressivos? Porque a gente está pegando a frase que ele mesmo criou, né? Então, pensa que aqui na metade, quando você chega no para centralizar esse para centralizar foi o que o modelo criou, e ele está meio que usando isso para a próxima pergunta seguindo, tá? Então, beleza. Então, eu vi que tem uma pergunta. Rodrigo, eu não sei como a gente faz com uma pergunta. Você pergunta agora, gente? Boa. Aproveitando aí, então, que tu já parou, o Lucas perguntou como que ele julga que tomate é errado? Pô, ótimo, porque esse é um próximo slide. Então aí você vai perguntar, tipo, tá, beleza, então como que eu sei que tomate é errado? Porque, assim, para um modelo, para um computador, cara, inclusive o conceito de uma palavra nem faz sentido, né? O que faz sentido para quem lê ali, ele sabe que o tomate é aquela bolinha vermelha que é comida e tudo mais, e é uma, sei lá, conjunção, não sei, não sou muito bom de português, mas é uma conjunção, é uma forma gramatical ali. Então, como que o modelo vai saber tudo isso? E a resposta é, cara, a gente coloca ele para ler muito, tá? A gente vai colocar ele para ler, basicamente, todo o conhecimento da humanidade. A gente vai colocar ele para ler todos os livros possíveis, vai colocar ele para ler todo o Reddit, toda a internet. Então, o modelo ele vai aprendendo só por exposição. Então, pensa como uma criança, um bebê, que se você começar a falar para chegar para um bebê recém-nascido e falar tomate, para aquele bebê aquilo ali é só um barulho, é um grunhido, ele não vai fazer diferenciar o que é tomate e o que é pai. Mas de tanto você falar, tipo, pai, 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 ele vai te olhar e vai pensar, tá, pai é essa coisa que tá aqui na minha frente. E aí, com o tempo, ele vai começar a entender. Então, um bebê, talvez, quando ele começar a comer comida sólida, ele vai começar, tipo, tá, banana é o nome dessa fruta amarela aqui. E aí, depois, mesmo que ele nunca tenha visto um tomate, só pela construção da frase, tipo, você fala assim, nenê quer banana? Depois você fala assim, nenê quer tomate? Talvez o bebê já entenda que tomate é uma comida, entendeu? Só por exposição. Então, o modelo de linguagem é quase isso, tá? Você vai expondo esse conhecimento para ele repetidas vezes e, de novo, ele vai ler basicamente todo o conhecimento possível, você vai mandar todos os livros para ele, e aí, só por um fato de estatística, ele vai saber que como centralizar um div, tomate não faz sentido naquele contexto, porque de todos os livros que ele já leu no mundo, nunca aconteceu de um tomate aparecer dentro de um contexto em que você estava centralizando um div. E aí, se em algum momento aparecer, então vamos supor que alguém escreveu um tutorial no, sei lá, Stack Overflow. Uma das respostas do Stack Overflow para como centralizar o div foi um cara escrevendo tomate porque ele estava trolando. Se isso acontecer em algum momento, vai ter uma chance pequena, muito pequena, talvez 0,0001% da resposta de como centralizar um div ser tomate, porque em algum momento o modelo viu que aquilo ali faz sentido. Mas não deveria ser a regra, né? Porque na 99,99% das vezes não é assim que o modelo se comporta. Então, assim, aqui eu não quero entrar muito na matemática da coisa, porque eu acho que não é o tópico, mas, assim, intuitivamente é isso que está acontecendo, tá? A gente só tá meio que... Ele tá aprendendo por exposição e vendo, tipo, estatisticamente, qual que é a resposta mais provável, dado tudo isso que ele já leu. E é engraçado até você pensar nisso, porque do ponto de vista mais filosófico, assim, meio que o modelo está fazendo esse mesmo processo de humano, né? Então, se eu falei aqui de um bebê que está aprendendo as palavras, que ele vai aprendendo por exposição e tudo mais, um modelo também ele aprende por exposição da mesma forma, né? Só que, enfim, de um ponto é matemático, bits e tudo mais, do outro é humano, biológico, enfim. Divaguei aqui, mas é um assunto bem legal também. Talvez fica para nossa aula de filosofia, se a gente tiver em algum momento. Enfim, como eu disse, o modelo vai ler Wikipedia, vai ler Reddit, vai ler um monte de coisa. Inclusive, uma curiosidade legal é que você pode treinar o seu próprio modelo, né? Existe uma forma de você treinar o seu próprio modelo. E se você treinar um modelo só do Reddit, você inclusive pode pegar como é que se chama no Reddit? Um subspace lá específico do Reddit. E se você treinar o seu modelo
só naquele conjunto de texto, o seu modelo vai aprender a falar como se ele fosse um usuário do Reddit. Então, provavelmente ele vai aprender a falar muita abobrinha. Você pode fazer a mesma coisa, talvez. Inclusive, foi uma das coisas que eu fiz hoje. Eu peguei as minhas conversas do Slack e eu joguei para o modelo e falei assim, aprende a falar que nem eu. Então, assim, eu não ensinei o modelo a falar que nem eu só porque peguei todas as minhas conversas do Slack e ele aprendeu ali os padrões. Então, esses modelos eles sempre aprendem por exposição. Manda, Rodrigo. Boa, o Didier perguntou se essa seria a característica de ser probabilística a causa das alucinações da IA. Putz, eu adoro essa pergunta, mas eu vou segurar ela um pouco, porque eu tenho um slide só para falar sobre isso. Mas a resposta simples é também, tá? Também é por causa disso. E, na verdade, talvez, assim, eu classificaria como 60% do motivo é isso. Mas, enfim, até cheguei aqui num ponto também que é relacionado, que não sei se vocês já ouviram falar disso, mas principalmente no comecinho da IA, quando ainda tinha muita crítica ali, bem quando lançou o ChatGPT, um dos termos que falavam muito era que o ChatGPT era só um papagaio estocástico. E aí, por que um papagaio estocástico, né? E agora você já tem esse conhecimento para meio que saber o que isso significa. Estocástico quer dizer que basicamente é estatístico, né? Que ele tá dando, que não é determinístico, que não é determinada a resposta dele. Então, se você rodar ele 2 vezes, ele vai dar 2 respostas diferentes, porque ele tá ali, você pode considerar como aleatório, né? Sendo estocástico. Então, ele é estocástico por causa disso, porque ele estava escrevendo as respostas dele baseado em estatística, e aí existe sempre uma chance dele errar ou de ele acertar. E aí, papagaio, porque ele só está repetindo tudo que ele viu. Então, ele repete tudo que ele viu no Wikipedia, ele repete tudo que ele viu no Reddit e tudo mais. Eu acho que esse termo, inclusive, ele era mais relevante no começo da IA, porque realmente tinha umas características da IA que era muito repetitiva, né? Ela parecia que estava repetindo muito. Hoje em dia, eu acho que já a IA evoluiu, ela não é tanto mais esse papagaio estocástico como falavam antes. Só que, por outro lado, assim, ela ainda foi treinada com todo o conhecimento, então ela ainda está reproduzindo todo o conhecimento, né? Então, de certa forma, ela continua sendo um papagaio estocástico, só que agora eu acho que meio que fica menos claro. Antes, no comecinho do ChatGPT, até que ficava mais claro, assim, que você olhava para uma resposta e falava, tipo, cara, isso aqui tem cara que ele tirou do Reddit, sabe? Então, inclusive, outro tópico filosófico é que existem várias analogias, assim, do que é a IA. Então, tem essa coisa do papagaio estocástico, tem a coisa do polvo super inteligente, enfim, se vocês forem procurar, assim, analogias para o que é uma IA, normalmente mais críticas, né, elas vão fazer essas coisas, tipo, é só um animal que sabe muito alguma coisa e tudo mais. Enfim, seguindo aqui. Então, tá, a gente falou do modelo de linguagem, né? E aí, por que eu tô fazendo essa diferenciação de modelo de linguagem para o grande modelo de linguagem? É porque modelo de linguagem é uma coisa que existe desde os anos 70, sei lá, 80. Então, antes a gente fazia modelo de linguagem manualmente, então era a gente contando estatisticamente, tipo assim, qual que é a chance de aparecer tomate nesse contexto? Aí ela contava, tipo, olha, tá, então, de 10 vezes que apareceu esse contexto, o tomate apareceu em 1, então a chance é 10%, alguma coisa assim, tá? Então, antes os computadores era assim, depois dos computadores isso virou automático, era uma coisa super heurística, né? Então, não era uma coisa que envolvia IA e nem nada disso. Inclusive, no começo dos anos 2000, quando as redes neurais elas não eram tão prevalentes, assim, né? No começo dos anos 2000 ainda estava começando a coisa das redes neurais, o Google Translate, ele era um modelo de linguagem para traduzir as coisas, que ele era baseado em contagem numérica das coisas. Então, quando você falava assim para ele, traduz essa palavra grande modelo de linguagem para o inglês, ele falava assim, tá, tem a palavra grande. Qual que é a tradução de grande? Então, ele contava quantas vezes que você, quando traduzia grande do português para o inglês, era large, né? E aí, porque pode ser big também, pode ser qualquer outra coisa. Então, ele fazia essa contagem e ele via, tipo, tá, existe, sei lá, 90% de chance de ser large e 10% de chance de ser big. Então, era assim que o Google funcionava até, sei lá, 20 anos atrás, tá? Então, modelo de linguagem basicamente sempre existiu, né? Existe faz, sei lá, 50 anos. E aí, essa denominação de grande modelo de linguagem que foi realmente um negócio que mudou ali, que começou a surgir, sei lá, faz agora 7 anos, né? Começou esse termo de grande modelo de linguagem. E por que eles são grandes? É que antes eles não eram, tipo, não tinham muita capacidade. Aí, não era que antes eles eram pequenos, necessariamente. Então, você vê que em 2017, quando começou o Transformer, ele tinha 65 milhões de parâmetros.
E aí, a gente começou a usar essa terminologia grande ali para 2018, 2019, porque saltou de 65 milhões de parâmetros para 1,5 bilhões de parâmetros. Então, até meio que falando esses números gigantescos, eu acho que não dá essa percepção de que realmente é grande. Mas eu coloquei ali essa escala, inclusive, para caber nesse slide bonitinho, ela está em logarítmica, tá? Então aqui tem 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Então tá vezes 1000 cada vez que você vai ali, né, pulando a escala. E aí, para vocês terem essa noção do quão grande realmente é esse salto, ali 1 milhão de coisas, 1 milhão de segundos é 11 dias, tá? 11 dias, cada 11 dias que passa é 1 milhão de segundos. Quando a gente vai para 1 bilhão de segundos, já é 32 anos. Então você pensa que ali em 2017 a gente estava com um modelo que estava na escala ali de dias, tá? Era 1 ano, coisa assim. Quando a gente foi para 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 anos depois, é a questão de você sair de dias para anos, tá? E muitos dias para muitos anos, assim. Então, é por isso que, assim, esse grande modelo de linguagem virou tão alto, virou tão forte, porque em questão de 3 anos, depois de 3 anos já foi para 175 bilhões, e hoje em dia a gente já está falando de trilhões, tá? E aí eu acho que talvez agora meio que vai começar a dar vai andar mais lento, porque a gente já está chegando no limite do que é possível. Mas hoje em dia a gente está falando de trilhões, então já são 32 mil anos, né? Saindo de 11 dias para 32 mil anos em um tempo de, sei lá, 4 anos. Então, por isso que a gente chama de grande modelo de linguagem, porque realmente é muito grande, tá? É absurdamente grande. Talvez até a gente poderia falar de modelos de linguagem absurdamente grandes. Mas beleza, eu tô falando muito aqui de parâmetros, né? Então a gente saiu de 65 milhões de parâmetros para 3 trilhões de parâmetros. E o que são esses parâmetros, né? Se você pensar ali nessa figura aqui da esquerda, que é um monte de neurônio conectado, então você pode pensar que... E a gente usa neurônio para falar desses neurônios virtuais, porque é como se... eu não coloquei uma foto aqui de um neurônio biológico, mas, enfim, quem já viu a foto de um neurônio tem a partezinha da cabeça dele, ele tem uma cauda, né? Então, da mesma forma que tem a cabecinha do neurônio e tem a cauda, a gente pode ver aqui na esquerda como se cada bolinha dessa fosse a cabecinha do neurônio e a cauda deles é os tracinhos, né? Então ali o A tem um tracinho verde, um azul e um vermelho saindo para os outros neurônios. E aí a gente vai fazer então a rede neural conectando esses neurônios, a cabecinha dos neurônios com outros neurônios ali. Então, no final a gente chama de neurônio virtual, primeiro porque a gente está criando inteligência artificial, um cérebro artificial, né? Então faz sentido você chamar neurônio ali, mas também porque representando assim fica meio que parecido, né? Meio abstrato, mas parecido. Então a gente tem essa rede neural ali do lado, esses neurônios conectados, e o que são os parâmetros da rede neural? São justamente as conexões entre um parâmetro e outro. E aí, se você colocar ali, a gente tem os neurônios A, B, C e o X, Y e Z. Se a gente fizer uma matriz desses parâmetros, falando assim, qual que é a conexão de A para X, qual que é a conexão de A para Y, qual que é a conexão de A para Z, aí a gente vai ter um parâmetro que determina qual que é aquela conexão. Quando eu falo parâmetro, é um número mesmo, tá? Então, assim, o A se liga com X pelo número 2, o A se liga com Y pelo número 5, e etc. Então, no final, esses parâmetros é basicamente a contagem de interligações de neurônios artificiais ali na nossa rede neural, tá? Beleza, então, aqui a gente tem uma rede neural que tem 9 parâmetros, tá? Aí no final, só para vocês também, por completude, tá? Então, no final das contas, como é que eu uso esses parâmetros? A gente vai usar para fazer uma conta, e essa conta vai calcular aquela chance da palavra acontecer, tá? Eu não quero entrar em muito detalhe aqui na prática ali, porque aí tem bastante teoria por trás, mas no final das contas você pode pensar que você vai representar a palavra tomate como 1 e a palavra, sei lá, div como 2, e aí você vai passar essa palavra por esses parâmetros, vai ter uma continha matemática aqui, então tem essa continha matemática. Essa continha matemática usa os parâmetros aqui, né? Então até coloquei em cores diferentes. Então para calcular o x, você vai multiplicar A por 1, A2 pelo 2, A3 pelo 3, e assim por diante. E aí no final você vai ter uma probabilidade ali no final, tá? Intuitivamente é isso que está acontecendo. Então, esses parâmetros vão ser usados para calcular essa probabilidade. E voltando então na parte de que por que é grande? Porque na verdade não são 9 parâmetros, são trilhões de parâmetros, tá? Então, são trilhões de conexões entre neurônios, são trilhões de parâmetros, e no final é uma conta gigantesca que eu coloquei até para representar nesse slide, né? Aqui só tem 400 parâmetros, tá? Acaba aqui, vai do 0 até o 399.
Então, assim, são, sei lá, milhares, milhões de ordens de grandeza maior do que isso. E aí tá tudo rodando na hora que você faz uma pergunta ali para ele prever a próxima palavra. É justamente tudo isso que tá rodando por detrás dos panos. Tá fazendo essa conta de parâmetros, tá multiplicando, tá, e blá, 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 até chegar na resposta final. Beleza, então aqui meio que acabou a parte mais, tá, vamos dar um zoom ali no que é um modelo de linguagem e tudo mais. Opa, manda, Rodrigo. Ótimo momento. Boa. Deixa eu aproveitar e trazer aqui então uma dúvida do Juliano. Olha só, o Juliano disse sobre treinamento de LLM, contexto específico e restrito, e aí ele traz o exemplo do notebook LM. Quando ele carrega arquivos com algum tema para estudo, como que o LM incorpora rapidamente o conteúdo dos arquivos nas respostas? Cara, muito bom. Quando você coloca ali um arquivo ou algum texto dentro do notebook LM, você não está treinando a inteligência artificial. Então, ela já treinou o que ela tinha que treinar, ela já leu todos os livros do mundo, já leu o Reddit, já leu o Wikipedia, mas o que está acontecendo? Ela está usando aquilo ali como se fosse aquela palavra inicial. Então, ali, ao invés de você perguntar como centralizar um div, a sua pergunta vai ser como centralizar um div, mas acima disso, ela vai colocar todos os textos que colocou. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que fazer um trabalho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro enorme, né? E eu quero usar a IA para fazer isso. Então, eu vou lá no Notebook LM, eu pego o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, coloco lá no Notebook LM, e aí eu pergunto, tá, então qual que é a moral do livro? A IA, ela já treinou tudo, tá? Se eu só tivesse perguntado para ela qual que é a moral do livro, ela poderia meio que buscar no conhecimento que ela já usou no passado, que ela já viu no passado, talvez ela já leu o livro Brás Cubas, e ela vai te responder ali, baseado na sua pergunta só. Mas o que o Notebook LM faz? Ele vai e ele coloca todo o texto do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e não é todo, tá? Assim, eu tô simplificando aqui, mas ele coloca todo o texto de Memórias Póstumas do Brás Cubas antes da sua pergunta. Então é basicamente como se, na hora que você coloca aquele documento, aí ela lê todo aquele documento e a sua pergunta para te responder. Então é quase como se, sabe, prova de interpretação de texto, normalmente, sei lá, tem concurso, tem Enem e tal, que ele te dá um textinho e depois ele faz a pergunta. É basicamente isso que você está fazendo com a IA toda vez que você usa o Notebook LM. Você está dando o contexto e fazendo a pergunta logo em seguida, como se fosse uma prova de interpretação de texto. Então, é um pouco diferente do treinamento da IA. E, inclusive, tem uma questão, acho que hoje isso já está meio que resolvido, mas uns 2, 3 anos atrás, quando começou essa história de ChatGPT e tudo mais, uma das coisas que você podia fazer era justamente, ao invés de você ter o Notebook LM, que você dava o contexto para a IA do que você queria perguntar, você treinava a IA com aquele contexto. Então, aí você voltava lá e você falava, tipo, olha, lê esse texto aqui, aprende esse texto para depois você me responder. Só que aí a IA avançou, né, ficou mais inteligente. O ChatGPT, eu acho que era o 3.5, o GPT 3.5, então agora já está no 5. Então, com esses avanços, a gente não precisa mais treinar a IA com aquele texto. Você só dá para ela e ela trata aquilo como se fosse uma interpretação de texto, né, uma prova de interpretação de texto que ela vai te responder baseado no que você colocou lá. Então é meio mágico até, né? E aí meio que você pensa que a IA tem uma capacidade muito sobre-humana, porque toda vez que você pergunta alguma coisa com ela lá no Notebook LM, ela está efetivamente lendo todo o conteúdo que você colocou lá para fazer a sua resposta. E, de novo, não é todo, tá? Tem questões ali no meio, mas... e, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, efetivamente, ela tá, tipo, lendo tudo aquilo para te responder depois, que é meio mágico até. Mas... Enfim, e ela só consegue fazer isso também porque ela é muito grande, tá? Eu acho que uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o contexto da IA era basicamente uma frase, talvez um parágrafo pequeno. Então, você nunca ia conseguir, 10 anos atrás, colocar um texto inteiro ali, um livro inteiro no contexto da sua IA. Hoje em dia já dá.